Ele fala de futebol, reality show e a influência da Segunda Guerra na geração dele. Nasceu na Alemanha, mora nos Estados Unidos, mas está sempre aqui no Brasil. O professor Hans-Ulrich Gumbrecht já publicou 3 livros aqui pela editora PUC e hoje veio ao Brasil para participar do Seminário Internacional aqui da PUC para falar sobre a relação entre crítica, literatura e arte. Professor, obrigado por conversar conosco. Para o senhor, qual é o papel da crítica literária hoje? Existe uma crise nela? Mas tem 2 perguntas ao menos, né, que eu acho que desde a crítica literária como instituição acadêmica se estabeleceu como críticas nacionais nas nações ocidentais, a maioria europeias, desde o início do século XIX. Como eu falei aqui, eu acho que a idade de ouro realmente era do século XIX, um século, como se fala, onde a literatura, a cultura ocupava cada vez mais o antigo lugar da religião. Então, para falar não só metaforicamente, a crítica era quase a teologia daquela idade. E esta relação da idade de glória da crítica literária se problematizou já ao final do século XIX, que foi a razão da emergência de crítica literária, de teoria literária. A teoria literária emergiu. Então se pode dizer que desde o início do século XX, a produtividade da crítica literária, sobretudo a teoria literária, está ligada a uma crise permanente. Sempre se acha que a crise, mas a crise provoca certas questões. Hoje em dia, eu acho que o 90% dos jovens, dos alunos que escolhem a literatura, querem se concentrar na literatura contemporânea. Então, existe uma assimetria. Tem muitos professores especializados em história da literatura, mas uma grande maioria de alunos que querem fazer seria só um exemplo, e isto sim, uma crise diferente, não horrível, mas uma crise um pouco diferente da tradicional crise que já existe desde o início do século XX. Certo. E hoje a gente está vivendo uma transformação de pensamento muito grande, né? Como é que o senhor acha que isso se reflete na produção literária e na produção das outras artes também? Olha, isso é difícil, porque tem vários fatores. Um fator, sem dúvida, é a famosa eletrônica, mas a comunicação eletrônica que atinge a todo mundo, né? Que eu, por exemplo, não tenho celular. Eu devo ser o único habitante de Silicon Valley sem celular. Mas apesar disso, estou vivendo com celular, porque todo mundo está coordenando o seu mundo com celular, com computadores, memória eletrônica, etc, etc. Eu não ousaria dizer que o impacto é XY, né? Que é uma situação confusa, e ao mesmo tempo, por razões que eu acho que tem pouco a ver com tecnologia, eu acho que se está fazendo uma profunda transformação de certos pressupostos da vida cotidiana. Falei de 2 exemplos só, né? Por exemplo, tradicionalmente a gente achava que o passado ficava cada vez mais longe e quanto crescia a distância cronológica também se diminuía a influência, o impacto do passado. Eu acho que ao contrário disto hoje, em parte graças à memória eletrônica, mas não somente, para as jovens gerações, o passado está presente, o passado está acessível, não tem aquele problema de só poucos textos do passado falam diretamente a nós. Mesma coisa com o futuro, né? Tradicionalmente a gente considerava o futuro ser um horizonte aberto de possibilidades para escolher, né? É uma posição tanto do marxismo como do capitalismo. Eu acho que hoje em dia a gente se desperta pensando no futuro que está ocupado de ameaças que se vão aproximando lentamente, como aquecimento global, né? Como exaustão das matérias-primas, como desenvolvimento demográfico, etc, etc. Então, a gente apenas consegue descrever certas novas condições, mas eu acho que a gente está ainda longe de poder dar um mapeamento disto e dar soluções, propor soluções, né? Também precisa sublinhar que são desenvolvimentos que acho que são sobretudo fora de controle, né? A gente pode falar muitas coisas ruins da globalização, da tecnologia eletrônica, mas está lá e a gente não vai conseguir desligar, né?
É verdade, isso está tão presente que mesmo sem o senhor ter celular, você deve saber que todo mundo hoje em dia vai num show, fica com o celular lá filmando, tirando foto. Selfies, por exemplo. Exatamente. O que o senhor acha que esse olhar assim que é tão mediado pela tecnologia fala sobre nós? Olha, que fala sobre nós, eu sobretudo diria que ao contrário de que se pensa normalmente, ao contrário do pressuposto, sobretudo do discurso acadêmico nas ciências humanas, né, eu acho tecnologia quase destino. Eu acho que é um erro pensar que a gente inventa o que a gente precisa, né? Ninguém precisava bomba atômica, mas existe e a gente não vai ser capaz de esquecer. Mesma coisa da tecnologia eletrônica, né? Acho que a maioria das pessoas achariam hoje que o web, navegar sobre o web, é uma coisa fantástica, uma coisa grande, mas ao mesmo tempo está reduzindo o que eu chamo de presença, quer dizer, uma relação pessoal, né? uma situação onde você pode tocar o corpo da outra pessoa, não só eroticamente. Então, eu, em vez de dar uma resposta que não tenho, quero sublinhar que a ideia de que aquelas tecnologias são sempre aquelas que a gente precisa de mais, é um erro completamente total, né? Acontecem as tecnologias. Uhum. E agora que elas estão acontecendo, que vão evoluir nesse novo cenário, onde é que a literatura se insere? Qual o papel dela? Olha, de novo, papel dela, como dizer, isto é papel no mapeamento, não acontece assim, mas eu acho que este novo diário, né? A maioria das profissões hoje tem lugar na frente de um telão, quer dizer, com um computador, né? Até muitas das antigas profissões proletárias. Então, eu acho que este constante navegar no web produz um desejo, às vezes pré-consciente, às vezes consciente, de concretude, né? Produz um desejo de fenômenos, de situações onde você se pode agarrar, que tem alguma coisa concreta. E eu acho que, vou dar um exemplo, né, que a literatura em parte se está adaptando no sentido positivo a este desejo. Ontem se falava em várias mesas de um certo retorno enquanto a poesia de enfatizar não tanto o conteúdo, a semântica, mas o ritmo, o som. Né? Então, aproveitar aquela possibilidade de poesia, de que tem ritmo, que tem ritmo que atinge o corpo, que tem som, que tem uma coisa concreta. Eu não vou dizer que a única coisa da literatura que seja importante hoje, mas aquela concretude, né? Que a literatura é capaz de oferecer muitas vezes, uma das coisas que se enfatiza hoje. E nesse cenário atual em que a gente valoriza tanto o presente e vê o futuro talvez como uma ameaça até, o passado ele perde um pouco a importância? É paradoxal, né? De um lado, o passado é mais presente que nunca, né? Eu falei na discussão, depois da minha palestra, que existe um projeto entre a minha universidade e Google Stanford Project, de fazer acessível qualquer documento que existe no planeta em qualquer laptop. Quer dizer, neste sentido, o passado está mais disponível, mais presente, não presente no sentido de concretude, mas presente no sentido de acessível que nunca. Neste sentido, paradoxalmente, talvez o passado está menos importante, porque antigamente, né, aqueles momentos onde a gente pensava que já estou perto do passado, eram bastante pouco frequentes. Hoje é uma abundância destes. Então, talvez o paradoxo seria que, por causa de uma omnipresença do passado, o passado produz uma impressão de ser menos importante, menos problemático. Uhum. E qual foi, para o senhor, a mudança de pensamento que permitiu que surgisse, por exemplo, o discurso ecológico? O senhor já falou que foi o fim do historicismo, né? Eu acho que o historicismo foi uma construção social de temporalidade que emergiu ao redor de 1800 na cultura ocidental e que se institucionalizou tão centralmente que desde ao redor de 1830 todo mundo achava que isto era a temporalidade, o mundo é assim. E eu acho, a minha hipótese, que desde a metade do século XIX, pouco a pouco, devagar,
tem emergido uma construção diferente de temporalidade, que eu acho presente amplo, que hoje em dia as duas temporalidades estão coexistindo, né? Então a gente pode tentar de descrever, de analisar esta simultaneidade, essas interferências, mas infelizmente, né, sempre estou dizendo que não tenho resposta, eu não tenho hipótese sobre as razões da emergência do novo cronótopo, como estou falando. Há muitas coisas que nos acontecem e que são, na sua complexidade, além da nossa capacidade de analisar. Por exemplo, a sua questão boa, mas quais são as razões para a emergência de novos cronótopos? Certo. Bom, vamos falar um pouquinho de coisas um pouquinho mais concretas agora. Que bom. O senhor já falou que a criação do Estado de Israel para o senhor é legítima, né? E como é que o senhor analisa, então, a reivindicação dos palestinos? Olha que eu estou dizendo, talvez que é legítimo, eu estou dizendo que não é ilegítimo, porque se quer fazer um argumento jurídico, era uma zona colonial, infelizmente talvez, mas aquela coisa da posição de sempre dos palestinos daquele espaço é tão mitológica como a história de Israel, quer dizer que é mitológica. Então o que aconteceu é que houve baixo controle britânico colonial, da primeira metade do século XX, basicamente tanto palestinos como judeus daquela região. Israel, em 1948, estabelece um Estado, Palestina protesta militarmente, é quase uma guerra não civil, mas uma guerra, e Israel ganha aquela guerra. Então eu não vejo aquela coisa que todo intelectual ocidental acredita, que a postulação palestinense é mais legítima. As duas são igualmente legítimas e não legítimas. Israel ganhou, Israel tem estabelecido lá um Estado que funciona muito bem na região. E, bom, este é um comentário, um segundo comentário comentando o meu comentário. É fácil que a minha posição tenha que ver com o feito que eu nasci na Alemanha em 1948, 3 anos depois do Holocausto, e que, apesar de já não ter a cidadania alemã, eu me sinto obrigado, foi uma decisão minha vital, de aceitar uma culpabilidade de coisas que aconteceram na Alemanha que eu nem participei. E nesse sentido, sem dúvida, tem uma simpatia particular, muitas vezes também uma admiração para Israel, por exemplo, para as universidades israelitas, que são muito boas. Estou falando disso porque é minha profissão, uma coisa que eu posso julgar. Né? Claro. Bom, para encerrar agora, como é que o senhor se identifica e que afinidade o senhor acha que o senhor tem com a nossa cultura brasileira? Olha que, numa outra entrevista que fez durante este dia, um colega teu, colega meu, me perguntava se não era assim que na minha vida eu tenho 3 lugares, basicamente, o lugar que eu escolhi, onde moro, país cuja cidadania tenho, Estados Unidos. Claramente é o lugar primário mais importante, uma universidade que adoro, toda está na Califórnia. Mas por razões contingentes do meu passado, a Alemanha é um país onde vou muito, não porque não gosto da Alemanha, por isso emigrei, mas por razões tem muitas relações profissionais. O meu filho mais grande, os meus netos vivem na Alemanha, então tenho muita coisa com a Alemanha. Né? Para mim, entre os 3 lugares é menos simpático. Mas talvez poderia, na minha vida e na minha existência, quando os Estados Unidos, a Califórnia é o lugar mais importante, eu tenho mais 2 lugares, um deles é a Alemanha, que é menos simpático, e outro o Brasil, que para mim, em vez de falar sofisticadamente, eu tenho uma grande simpatia. Né? Adoro estar aqui, já conheço bastantes cidades, bastantes estados federais, bastantes regiões do Brasil, mas o Brasil para mim é sobretudo o Rio. Né? E todo aquele começou, como você sabe, num seminário de 77, aqui na PUC. E desde os 77, por casualidade, não é um programa, eu fiquei convidado cada ano, cada um desses anos, ao menos uma vez. Então já
me sinto realmente, não em casa, né? Dizia que aquele que se sente em casa em todas as partes, uma coisa quase feia, uma coisa de possessão, mas me sinto bem. Gosto de estar aqui, gosto de participar nas discussões. E já para a última frase, eu acho a qualidade intelectual, acadêmica no Brasil hoje em dia é muito melhor do que os brasileiros acham, né? Eu acho que a autoestima não é realmente adequada. É um sistema universitário hoje em dia, nacional, muito bom. Em quase cada universidade você encontra tanto alunos, doutorandos, como colegas muito interessantes, que além de tudo isso, uma razão para eu vir com o futebol já não é uma razão tão forte, né? Bom, com certeza é sempre um prazer receber o senhor. Muito obrigado por falar conosco, professor Augusto Decker, para o canal da TV PUC Rio no YouTube.